Sejam todos bem-vindos a este novo curso intermediário de microcontroladores PIC. Nessa primeira aula, nós falaremos sobre as interrupções externas. Entretanto, eu peço para todos vocês, para quem quiser iniciar esse curso intermediário, que primeiro assista o curso básico de microcontroladores PIC, onde nós falamos sobre os conceitos gerais, sobre o compilador XC8, como utilizar o MPLAB-X, como utilizar o Proteus. Falamos sobre a programação básica utilizando a linguagem C. Enfim, este aqui é a continuidade do curso básico de microcontroladores PIC. E esperamos também, mais na frente, fazer um curso avançado de microcontroladores básico. Nessa primeira aula, nós falaremos sobre as interrupções externas. O conteúdo da aula está dividido na seguinte sequência. As interrupções externas do PIC 16F877A, faremos breves comentários sobre isso. A interrupção externa RV0 será comentada e daremos para vocês um exemplo. Posteriormente, nós falaremos sobre a interrupção externa por mudança de nível lógico que está presente nos pinos RB4, RB5, RB6 e RB7, assim como também mostraremos um exemplo da sua funcionalidade. Finalmente, nós faremos a proposta para vocês de alguns exercícios e vocês poderão praticar os conhecimentos adquiridos nessa videoaula. Bom, as interrupções no PIC 16F877A, existem 15 fontes de interrupção neste microcontrolador. As interrupções podem ser lógicas ou podem ser por hardware. Todas as interrupções provocam um salto ao endereço 04 da memória do programa. Isso aqui, esse dado é fundamental quando você programa em Assembler. Entretanto, nós vamos ver que programando no compilador XC8, cada vez que acontece uma interrupção, é chamada uma função. Muito bem. Os registradores envolvidos em todas as interrupções deste PIC 16F877A são o OptionReg, o Inticom, o PIE1, o PIE2, o PIR1 e o PIR2. A primeira interrupção a ser estudada, entre todas as 15 aqui nessa videoaula, será a interrupção externa de RB0. O que nós temos nessa interrupção RB0? A interrupção externa, essa interrupção pode ser habilitada ativando o bit int e o DE do registro Inticom. O bit int habilita especificamente a interrupção externa de RV0. Já o bit DE habilita as interrupções de forma geral. Isto quer dizer que se nós não habilitarmos o bit DE, nenhuma interrupção será executada. Então, todas as interrupções deverão habilitar a interrupção específica e o bit DE para que possa ser funcional. A interrupção pode acontecer na borda de subida, isto é, quando o nível lógico muda de 0 para 1, ou de descida, quando o nível lógico muda de 1 para 0. Dita característica é configurada no bit intdeg do registrador OptionReg. Então, se nós colocamos 1 nesse bit, nós estaremos falando: você vai interromper o programa na transição de subida. E se você coloca 0 nesse bit intdeg, você está falando que a interrupção será executada na transição de descida. Bom, já falamos bastante sobre interrupção. Como vocês poderão observar, nossas aulas terão essa dinâmica. Falaremos brevemente, faremos uma pequena descrição sobre o que nós estamos utilizando. Posteriormente, daremos algum exemplo e, finalmente, daremos exercícios. Sim,
Também deveremos de mostrar para vocês como que se utiliza essa interrupção ou no Proteus ou num ambiente prático para vocês ter confiança de que o que nós estamos mostrando realmente funciona. Então, aqui nós temos, né, esse pequeno exemplo. Nesse exemplo, nós podemos observar aqui o clock, né, um cristal que tem 2 capacitores, sempre é recomendado 22 picofarad para uma frequência aproximada de 4 MHz. Nós temos aqui esse botão que vai servir para quê? Para chamar a interrupção RB0. Perfeito? Então, cada vez que você aperta aqui o botão, nós chamaremos a interrupção em RB0. No caso, esse aqui é um pull-down, né? Está normalmente ligado a 0, o nível lógico do RB0 é 0, e quando você aperta isso aqui, o nível lógico de RB0 passará a ser 1. Perfeito? Bom, vamos lá. Aqui nós temos a ligação de vários LEDs, né? Não esqueçamos de colocar um LED, uma resistência para cada LED. Geralmente você determina como 20 mA de corrente máxima por cada pino de saída. Sendo assim, eu preciso fazer um cálculo e colocar uma resistência que satisfaça essa restrição. Neste caso, eu recomendo utilizar 270, 330 ohms. Né? Se você quiser um brilho mais intenso, no mínimo de resistência aconselhável é 220 ohms. Perfeito? Então, aqui nós temos diodos ligados aos pinos da porta D. RD0, RD1, RD2, RD3, RD4, enfim, até RD6. O que nós estamos propondo? Cada vez que você aperta o botão, por exemplo, eu apertei o botão, vai ligar esse LED, localizado no pino RD0. Aperto a próxima vez, ligará o próximo LED, RD1. Aperto a próxima vez, ligará o próximo LED, e assim sucessivamente. Quando termina de ligar todos os LEDs, a próxima vez que eu apertar, ele voltará ao primeiro LED, mas dessa vez não ligará o LED, porque ele está ligado. Então, ele fará, né, o desligamento daquele LED. E assim sucessivamente. Perfeito? Então, se o LED está ligado, ele desliga. Se ele está desligado, ele liga. Mas isso não será feito no while 1, né? No ciclo de execução cíclica, né? Isso será feito utilizando a interrupção. Então vamos lá ver o código, né? Vamos parar de muito papo e ver o código. Nós sempre estamos começando ligando o quê? Chamando a biblioteca do XCH. Posteriormente, aqui estamos chamando a biblioteca, né? Posteriormente a outras bibliotecas que são necessárias. E aqui definimos sempre o cristal. Isso aqui é necessário para poder utilizar a função delay. Posteriormente fazemos as configurações, né, dos pinos. Neste caso não está, mas eu recomendo sempre configurar a programação por tensão baixa como off. Tá? Desconfigurem isso, porque senão, provavelmente, dependendo como você coloque os pinos de gravação no protoboard, por exemplo, pode ser que não funcione o seu microcontrolador. Perfeito? Então, não esqueçam de colocar esse nível de gravação em nível baixo como off. Então, aqui nós estamos declarando o caso CNT. Esse caso CNT será um uint 8T, uma outra forma de falar que é um unsigned de 8 bits. Né? Então, ele vai mudar de 0 a 255. Você poderia tranquilamente colocar aqui um char, um int, tanto faz. Board main, o programa principal. Já que nós vamos utilizar o RB0, né? Então, nós temos que falar que ele vai ser uma entrada. Como nós fazemos? Colocando no tris B, né? No pino B0 dele, 1.
Quando é 1, lembram que é entrada. Quando é 0, é saída. Porte V, inicializamos a porta. Né? Inicializamos a porta. Todos os pinos como 0. 3D. Já que todos os leges estão ligados na porta D, nós estamos dizendo que ele será um saída. Porque todos os bits estão como 0. 0 parecido ao output. Depois de fazer essa configuração, inicializamos os pinos da porta D como 0. Posteriormente, temos que falar, olha, lembrem, nós falamos sobre as resistências pull-up, né, na porta B, é a única porta que tem resistências pull-up, nós vamos desabilitar elas. Como? Colocando 1 nesse bit 7. Nós queremos a borda de subida, vamos configurar como? Colocando 1 no bit 6, que é o int_deg, certo? Do option reg. Então, é borda de subida. Tudo isso não tem a ver com o nosso programa. Então, colocamos 000. Aqui nós habilitamos a interrupção do RB0. Habilitamos enable a interrupção em RB0. Bom, essa linha aqui não é necessária, podem desconsiderar. Depois nós temos o GE igual a 1, que é a habilitação, né, global de todas as interrupções. Perfeito? O while1 não temos nada, absolutamente nenhum código. Então, o que executa? Ele vai ficar dando volta, que é a vida eterna. O watchdog foi desligado, então não tem nenhum problema. Nada vai resetar teu pique, a não ser que você desligue. Mas se eu apertar o botão mostrado no slide anterior, vai chamar a essa função Board Interrupt ISR Board. Então, qualquer interrupção chama essa função. Muito simples, né? Eu não preciso de identificar qual é a função. É uma função que é chamada cada vez que acontece uma interrupção. E nós, lembrem, temos 15 interrupções. 15 interrupções. Então, como nós vamos a discriminar entre uma e outra? Simples. Cada interrupção habilita um bit quando ela acontece. Sendo assim, qual é a interrupção, ou qual é o bit, perdão, que é habilitado quando acontece a interrupção no pino 0 da porta B? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? É o int_def, como nós estamos observando aqui, né, no slide. Perfeito? Então, esse int_def que está aqui é habilitado quando acontece uma interrupção, uma borda de subida, como nós configuramos aqui, né, nesse bit, como nós configuramos aqui, na borda de subida do pino RB0. Perfeito? Então, agora nós vamos a observar se é uma interrupção do RB0. Então, vamos perguntar. Switch. Olha. Vamos a chavear o caso CNT. O que acontece quando o caso CNT 0? Executa essa parte. Brick sai para baixo. Quando o caso CNT 1, executa essa linha. Brick sai. Quando o caso 2, executa essa linha e sai. Então, como nós inicializamos ele como 0, a primeira vez que nós apertemos o RB0, o botão ligado no pino RB0, ele vai, né, executar o caso 0. Nesse instante, executa essa linha. Ó, né? Vai fazer um OR exclusivo, isso aqui, um OR exclusivo dele mesmo com 1. Lembrem bem, vou até anotar aqui, pegar a caneta. Tá, o que acontece se eu tenho um ou exclusivo, né, com 1? É igual a quanto? 0. O que acontece quando eu tenho um ou exclusivo de 0
com 1. Estão lembrados? A ver, pensem um pouquinho. Com 1, quanto que é? É igual a 1. Então, se eu coloco o RB0 aqui, perdão, o pino de interesse, pino, aqui, o estado do pino, né? E faço um O exclusivo com 1. Faço um O exclusivo com 1 e salvo esse resultado no próprio pino. O que eu estou fazendo? Eu estou negando sempre o pino. Se ele está em 1, ele vai ser 0. Se ele está em 0, ele vai ser 1. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Como o pino está em 0 e eu estou fazendo um O exclusivo com 1, o resultado vai ser 1. Liga isso aqui. Sai do switch. Incrementa essa variável numa unidade. Espera 100 milissegundos para evitar porque quando você aperta, inevitavelmente, você vai ter um pequeno ruído nessa entrada. E para evitar isso, da forma mais simples é colocar um delay. Não é a mais apropriada, não é a mais eficiente, mas na frente veremos como evitar essas situações sem usar o delay. Mas neste caso o delay evita, né? É um anti-devals, beleza? Eficiente e simples de utilizar. Então, atrasa 100 milissegundos, pergunta, a variável é maior ou igual que 6? Não é. Então, esse bit que foi a 1, que estamos vendo aqui, ó, o int.def, que foi a 1 para identificar o que aconteceu, para que seja executado novamente, que o que nós vamos fazer? Zerar ele. Nós estamos habilitando essa interrupção novamente. Sai da interrupção. Aí vai na próxima linha ser executada. Como nós não temos linha, então fica aqui, ó, no while, de novo, show de bola, né? Fica aqui. Aí, quando eu aperto novamente esse botão mostrado no slide anterior, o que nós vamos ter? Vamos ter que agora o nosso famoso caso CNT vai ser 1. Então, case 1, executa esse aqui. Deixou ligado esse, liga esse. Sai, brick. Aumenta, incrementa numa unidade o caso CNT, espera. Pergunta, é maior que 6? Não, sai, vai embora, até você apertar de novo. Aí fica continuamente ligando isso aqui. Mas o que acontece quando ele for 5? Sai, ele vai ser 6 aqui, espera, opa, é igual a 6. Então ele volta para 0, sai, apertou de novo, vem para aqui. Quanto vale caso CNT? 0. Agora o pino RD0 é 1. 1 ou exclusivo com 1, como nós podemos observar aqui, dá 0, desliga ele. E assim sucessivamente, certo? Esse programa vai funcionar dessa forma. Bom, com esse exemplo nós aprendimos qual é a sequência de utilizar a interrupção RB0, a configuração, considerando sempre colocar ele como entrada, certo? É bom inicializar os pinos. O option reg você define se vai ser borda de subida ou borda de descida nesse bit 6. Habilita a interrupção dele e habilita a interrupção global. Você vai colocar um if que, para identificar que aconteceu a interrupção do RB0, que é o int.def, executa o código, né, do teu interesse em cada interrupção e posteriormente habilita de novo a interrupção. Isso aí você faz, né, sempre que você quer utilizar o RB0. Espero que vocês tenham entendido com esse exemplo.